Este programa é mais um da série Encontros Acadêmicos, que é uma iniciativa das Faculdades Integradas Hélio Alonso e tem por objetivo levantar e questionar temas e problemas da atualidade, sempre recorrendo às contribuições do pensamento clássico, né? Hoje nós vamos tratar do tema da fraternidade. A noção de fraternidade é na contemporaneidade e o nosso entrevistado é o professor também das Faculdades Integradas Hélio Alonso, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fernando de Almeida Sá, né? Que é graduado em Comunicação Social pela própria Faculdades Integradas Hélio Alonso, é mestre em Ciência Política pela UFRJ, é doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é pós-doutorando em História Política pelo Centro de Estudos de História Contemporânea e Portuguesa do ISCTE, né? E vamos ter como debatedores, além de mim mesmo, o professor Ivo Lucchesi, que é também professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Ele é mestre em literatura pela UFRJ, é doutor em teoria literária também pela UFRJ e é professor titular da faixa de Teoria da Comunicação e outras matérias afins, né? Nós vamos passar, primeiramente, a palavra para o nosso entrevistado, o professor Fernando Sá, que vai fazer uma abertura, uma alocução inicial sobre o tema da fraternidade. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e podendo falar desse tema, né? Qual é a questão que se colocou para mim em determinado momento, né? Eu ficava intrigado, eu fiquei particularmente intrigado quando, em determinado momento, eu percebi que nós repetíamos o dístico da Revolução Francesa como se eles fossem comum e corrente, né? Ou seja, não há dúvidas, né, para nenhum de nós, né, ou nenhum de nós ocidentais, né, pelo menos, quando você fala de Revolução Francesa, de imediato vem à sua cabeça liberdade, igualdade e fraternidade. Não é isso? E o que me intrigou foi o quê? É que quando você fala de liberdade, não há dúvidas, né? Ou seja, a história da modernidade vai permitir que você faça capítulos, livros, estantes sobre o tema liberdade, talvez bibliotecas inteiras sobre o tema. A mesma coisa se tratando de igualdade, né? Igualdade é outro conceito, né? É outra noção, outro conceito político, né? Que você foi largamente discutido, largamente debatido, largamente produziu-se material sobre isso, né? E também você poderia ter estantes de livros sobre o tema igualdade. E a fraternidade, né, produziu-se muito pouco sobre fraternidade. Isso me intrigava. Me intrigava mais, por quê? Porque todo mundo fala do grande lema da modernidade, pautada pela Revolução Francesa, como se aquilo fosse líquido e certo, né? E a minha pergunta era a seguinte: bom, e o conceito político de fraternidade, onde é que ficou? Né? Qual era a questão? O que estava ali por trás, né? Por quê? Porque mesmo, né, que hoje, sabe, esse conceito esteja muito diluído, esteja muito enfraquecido, né, o fato dele fazer parte do dístico da Revolução Francesa, né, a tríade, né, revolucionária, significa que em algum momento da história do Ocidente ele esteve no centro das questões, ou seja, ele estava no centro das questões, a ponto, né, de não só estar no disco da Revolução, mas em 1848 fazer parte do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo da Revolução, da Constituição Francesa. Tá certo? E depois ser repetido 100 anos depois, sabe, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Ou seja, a palavra fraternidade, a ideia de fraternidade, quer dizer, embora tenha sido, né, deslocada em determinados momentos, continua viva até hoje, né? Ninguém contesta, né, a fraternidade. E, apesar disso, pratica-se muito pouco a fraternidade e discute-se muito pouco sobre ela. A minha preocupação era muito mais sob o ponto de vista político, né? Ou seja, recuperar o conceito político, né?
E a minha ideia inicial qual era? Como é que esse conceito, que já esteve no centro, sabe, acabou na margem? Né? Ou seja, que tipo de deslocamento se deu, né, ao longo da história. E eu, então, comecei a fazer as pesquisas. Né? Eu confesso a vocês que fiquei um pouco desestimulado no primeiro momento. Quando você vai ao Dicionário Crítico da Revolução Francesa, por exemplo, organizada pelo François Fourré e Armand Nozouf, e você lê o primeiro parágrafo do verbete fraternidade, ela começa exatamente assim, dizendo o seguinte: olha, é muito difícil falar do conceito de fraternidade. Aí eu fui começar a procurar em outras fontes, né? E, por exemplo, aí fui no Rawls, o John Rawls, o grande, sabe, cientista político norte-americano e tal, esse negócio todo. O que o Rawls vai declarar? Ele vai dizer assim: a fraternidade certamente é um valor político que foi relegado em segundo plano em todas as teorias da democracia. Mas aí, quer dizer, e na realidade você encontra pouquíssima bibliografia sobre isso. Né? Ou seja, escreveu-se muito pouco, porque talvez tenha se praticado muito pouco. E aí então eu fui fazer o quê? Eu fui fazendo a pesquisa acadêmica, né, para tentar encontrar essa ligação, né? Ou seja, esse fio da meada. Né? E, na realidade, você tem o quê? Você tem uma discussão enorme em função desse tema político da fraternidade, né? Que eu diria que sofreu deslocamentos, quer dizer, tanto no liberalismo quanto no socialismo, né? E aí, então, a gente foi fazendo pesquisas e foi clareando esse conceito, né? E aí eu tive dois caminhos para fazer esse trabalho. Né? O primeiro caminho seria o caminho da história conceitual, né? da chamada escola de Bielefeld, né? Quer dizer, que é liderada pelo Reinhard Koselleck, né? Que faz o que? Exatamente esse trabalho de conceituação, né? Ou seja, de você fazer a história dos conceitos. Né? E um outro caminho seria a escola de Cambridge, né? Que é o quê? Que é representada pelo Skinner, né? Quentin Skinner, por Pocock e tal, essas coisas todas, que são autores que vão trazer para a história a questão da linguagem. Tá certo? A minha opção acadêmica foi nem cair totalmente na história dos conceitos, nem cair totalmente na escola de Cambridge, mas de fazer uma articulação entre essas duas escolas, de tentar fazer uma aproximação entre a história conceitual, quer dizer, colocada em pauta pelo Koselleck, e a história, sabe, das ideias, ou a história intelectual, ou eu diria o que? A história do texto e do contexto, né, que foi desenvolvida pela Escola de Cambridge. Acho que já tem aí um bom material, né, para as nossas perguntas e tal. E já sei que o professor Ivo Lucchesi está sôfrego por uma intervenção. Não, primeiro registrar também a satisfação de compartilhar dessa iniciativa, da qual o Brasil muito carece, fortalecer a voz acadêmica. Né? Mas ainda quando me encontro com tanto um quanto o outro, companheiros de décadas, e ambos, e comigo como seguidor, sempre apostando no melhor. Né? E o melhor estaria nessa palavra-chave, né? Se realmente a viabilizássemos como uma prática. Fraternidade, me parece que ela se tornou a terceira, quase que excluída, porque ela é que embaraça realmente a questão da aparência e essência, verdade ou falsificação. Estou me referindo a quê? Em nome da liberdade, o capitalismo ainda pode sair absolvido. Né? Partirmos para a liberdade do indivíduo e tal, ir e vir. Tal. Na questão da igualdade, ainda assim o capitalismo sobrevive. Porque pode-se alegar, não, é igualdade de condições. E a partir daí, cada um determina se consegue chegar lá ou não. A questão da meritocracia. Mas quando se
se esbarra na fraternidade, o capitalismo não sobrevive, não resiste. Por quê? Porque para ele ser o que é, teria exatamente que impedir que essa prática societária da fraternidade fosse execuível. Porque aplicada mesmo naquilo que ela quer dizer, para começar, impediríamos a concentração de renda. Né? Aí teríamos tido o socialismo como uma grande alavanca, se parceiro tivesse ficado da matriz judaico-cristã. Mas achou que deveria banir. E aí ficou essa coisa, esse quadro meio esquizofrênico, em que a fraternidade se torna uma escolha ética de cada cidadão que elege o próximo a quem pretende fazer o bem. E você, na sua articulação, com contaminação utópica ou não, vislumbra a possibilidade, com o quadro posto, de virmos a desenvolver uma fraternidade no sentido de uma praxis societária? Não, eu acho que sim. Michelet, por exemplo, ele achava que a fraternidade devia ser a primeira palavra. Não é isso? Por quê? Porque aí tem uma interpretação que é muito interessante, que é o seguinte. É que se você pega liberdade e igualdade, são dois valores políticos essenciais, mas são abstratos. A dimensão humana é a fraternidade. Quer dizer onde o ser humano, né, está na revolução ou no projeto da modernidade, não é na liberdade ou na igualdade, é o quê? Seria no projeto da fraternidade. Quer dizer, na realidade, o que você vê aí? Quando você pega os autores,